começar. Primeiro, antes de tudo, boas-vindas ao programa de webinars do Grupo Portfólio. Tá? Serão inicialmente 4 webinars falando de como melhorar os resultados empresariais a partir de gestão e de tecnologia. Vamos falar de uma abordagem de gestão inovadora, baseada na integração de projetos, processos, e falaremos também de tecnologias novas, que são utilizadas para automação de processos, robotização, para melhorar toda a experiência do cliente. Então, serão 4 webinars, não serão webinars comerciais, tá? Nós vamos falar aqui de produtos, vamos colocar muitos exemplos reais, tá? Vamos compartilhar experiências. Bom, serão 4 momentos bastante ricos. Para quem não me conhece, sou o Cássio, diretor do Grupo Portfólio. Sou professor e consultor em gerenciamento de projetos, processos e inovação. Tá? É interessante um webinar desse, porque tem gente do país inteiro participando. Depois eu vou dar uma olhadinha direito na lista, mas eu vi uma participação aí boa de outros estados. Tá? E, antes também de tudo, quero agradecer demais ao pessoal aí do Grupo Portfólio, o pessoal do marketing, a pessoal da administração também, os outros consultores que prepararam seus webinars. Também tive uma ajuda do Rafael aqui na elaboração do slide, vocês vão ver como eles estão tão bonitos. E essa turma toda da Portfólio trabalhou nesse webinar com muito carinho. É muito bonito ver todo o comprometimento da equipe da Portfólio. Fico muito feliz por isso tudo e o desejo é conseguir retribuir à altura de tudo que vocês fazem, né? Porque fazem tudo com muito carinho, com muita qualidade e muito zelo. Então, um agradecimento especial a todo o pessoal aí do Grupo Portfólio. Tá bom? Será uma horinha só, né? Um bate-papo. Eu vou falar aqui como se eu estivesse conversando com alguém na minha frente. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu estou, ao mesmo tempo que vocês estão teclando aí, eu estou vendo aqui, tá? Então, a Denise acabou de dar uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Denise é especialista em sucesso do cliente, está fazendo um trabalho espetacular. Vamos falar de muito disso aí, tá? Engraçado que hoje, ou foi ontem, eu participo de um grupo de WhatsApp, teve uma divulgação de uma palestra de como ganhar dinheiro com transformação digital para trazer uma melhor experiência, a partir de uma melhor experiência do cliente, né? Aí eu eu dei uma mensagem também no grupo e disse assim, olha que coincidência a sua apresentação, porque a sua é de como ganhar dinheiro, a que eu vou fazer é de como implementar essa sua ideia aí que ganha dinheiro, né? Então, o teor, né, o tom desse webinar de como implementar melhorias para a experiência do cliente, né, que é algo tão importante. A experiência do cliente hoje, ela é tão importante quanto o preço ou qualidade do produto. Os clientes estão cada vez mais exigentes, estão insatisfeitos, imediatistas, né, não? Eu estou vendo aqui vários clientes são imediatistas, a gente dá um prazo, querem um prazo pela metade, eles estão menos tolerantes a erros, com suas expectativas não são atendidas, então o cliente está cada vez mais exigente, não dá para trabalhar como a gente trabalhou, sempre, a tecnologia está aí, e o interessante é como implantar
essa tecnologia da forma mais assertiva possível, no menor prazo e adequada. Tá? Então, vamos falar de tudo isso aí, de como implementar, como trabalhar projetos de melhoria da jornada do cliente. E nessa apresentação, eu vou apresentar uma metodologia, nós chamamos de PCEF, passar o mouse aqui, acho que tem um logo aqui, tá em cima da minha cara, né? O logo, que é meu videozinho está bem aqui na parte lateral de cima, que é o Portfolio Strategic Execution Framework. Tá? É uma metodologia de gestão muito adequada para redesenhar e aprimorar processos, e os processos das mais diversas áreas, inclusive em processos relacionados à melhoria da experiência do cliente. Tá? E na terceira parte da apresentação, eu vou abordar um estudo de caso, falar um pouquinho dessa metodologia no início, e em seguida eu vou mostrar o uso dessa metodologia a partir de um estudo de caso em um dos nossos clientes. Tá? É uma indústria. Tá? Então, vai ser bem interessante para vocês. Tá bom? Ó, já colocaram aqui uma observação: o cliente experimentar produto, ter essa experiência e depois adquirir. Tem uma tendência para isso. Cássio, o que você acha dessa forma de experiência do cliente? Interessantíssimo. Inclusive, nós fazemos muito isso. POCs, né, provas de conceito, prototipação, até mesmo antes de fechar uma solução para o cliente, para que a gente possa avaliar se ela está adequada. Eu vou falar disso também mais na frente. Bem, então, seguindo aqui adiante na nossa apresentação, o título da apresentação, eu falo que o cliente ele é o nosso principal ativo. Coloquei isso logo no título. É interessante, né, que se fosse uma palestra de RH e falava que, olha, o principal ativo são as pessoas, né? Fosse um pessoal comercial, olha, nosso principal ativo aqui, nossa organização é um produto diferenciado. Se fosse o marketing, dizia assim, cara, o pessoal do marketing, tá aí, não, o nosso principal ativo é a marca. Tá? Todos são importantes, né? Como essa palestra aqui é uma palestra que trata justamente a experiência do cliente, né? Foco no cliente. Eu coloco o cliente em primeiro lugar. E o interessante é que isso não é novo. Eu fazendo uma pesquisa, que eu vou trazer inclusive alguns números aqui, na internet mesmo, mas apareceu uma frase do Gantt, isso em começo do século passado, tá? Pra vocês terem uma ideia, como o Gantt foi um cara na frente do seu tempo. E eu pude também ler um pouquinho da história dele, e ele era de uma família de comerciantes. A sociedade da Índia era dividida em castas, e ele era da casta dos comerciantes. Então, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: olha como o cliente é o principal ativo. Né? Um cliente é o mais importante visitante das nossas instalações. Ele não depende de nós é que dependemos dele. Não é uma interrupção no nosso trabalho, é a finalidade deste. Não é um estranho no nosso negócio, faz parte dele. Olha aí. Então, é o cliente dentro. Olha, ele tem uma visão se um cliente está demandando alguma coisa, é o nosso negócio atender esse cliente. Então, não vamos considerar isso como interrupção. Nós é que dependemos dele. E ele faz parte. Hoje nós falamos muito de gerenciamento de processos de negócio, processos ponta a ponta, permeando várias áreas, né, tendo o cliente aí como um protagonista. E aí ele já dizia isso no começo do século passado: ele não é um estranho do nosso negócio, ele faz parte dele. Ao servi-lo, não estamos a fazer-lhe um favor,
é ele que nos faz um favor ao dar-nos uma oportunidade para o servirmos. Olha aí, interessante, né? Então, ou seja, nós temos aí que entender que o cliente ele teve muitas opções até ele ter algum tipo de interesse de fazer um relacionamento com a nossa empresa. Até mesmo buscar uma informação ou adquirir algum produto. Interessante, né? Então, falando aqui, a necessidade de inovação e utilizando a tecnologia mais assertiva é mais do que necessário. Com essa atual situação da crise, muitas empresas foram forçadas a acelerar isso. Isso mesmo. Por isso que nós colocamos esse tema dentro do webinar. Então, falar um pouco do que é jornada do cliente. Imaginem que nós temos processos organizacionais, coloquei aqui dividido por etapas de relacionamento, de venda, pós-venda, enfim, poderia ser qualquer um aqui, produção, distribuição, etapas de garantia, coloquei aqui de uma forma ilustrativa. Então, a jornada do cliente representa todas as interações e formas de contato de cliente com a empresa, ou seja, com esses processos. Então, por exemplo, interação online, com entradas de redes sociais, Google, site, boca a boca, para a parte de indicação, WhatsApp, ligação, que foi indicação de conhecidos. Na venda, recepção com atendimento e cadastro, negociação com a apresentação do produto, definição de preço. Pós-venda, com contato no dia seguinte, descobrir melhorias. E acompanhamento, retirar dúvidas, né, que são atividades aí no pós-vendas. Então, são diversas interações. Tá? E a experiência do cliente é definida pelo nível de satisfação em cada uma dessas interações. Então, nós temos que pensar a experiência com o cliente, do cliente como um resultado da sua satisfação a partir de todas as interações com uma empresa. Aí surgiu o nome jornada do cliente. Tá? É um modelo que representa todas essas interações e formas. Tá bom? Então, falei aqui da motivação dessa apresentação, falei um pouquinho do porquê o cliente é o principal ativo, e também aqui definimos o que é a jornada do cliente. Então, aí eu estou trazendo antes de entrar na metodologia, trazendo algumas tendências relacionadas à jornada do cliente. É bom que essas tendências eu fiz um resumo daquilo que eu acredito que ser mais importante. Então, a primeira tendência está relacionada ao cliente dono do tempo e do espaço. Eu vejo aí, cliente dono do tempo e do espaço, uma pessoa exigente, que conhece seus direitos, que tem muita informação, se sente todo poderoso, quer conforto, quer ser servido. Verdade ou não é? O cliente hoje, ele é um cara espaçoso. Concordam? Aí o que é que tem aí em tendência? Primeiro, a jornada do cliente flexível. O cliente não quer, ele quer alternativas. Se ele quer conversar com a empresa, é por e-mail, telefone, WhatsApp. Se quer pagar, ele quer pagar por boleto, quer pagar com cartão. A entrega, ele quer diversos tipos de entrega, quer buscar na loja, quer receber em casa, quer uma entrega mais rápida, está disposto a pagar isso, por isso, tá? E quer conforto. Tá? Então, essas interações que eu apresentei agora há pouco, não pode também hoje, o cliente não quer algo tão rígido, quer esse tipo de flexibilidade para ter alternativa para aquilo que eles entendem que é mais confortável.
Outra tendência, o cliente ele é imediatista, ele não aguenta esperar. Ele quer ser atendido imediatamente, seja um produto, seja serviço. Eu vou mostrar mais na frente uma pesquisa que mostra que 35% dos clientes eles não esperam mais de 10 minutos para ser atendidos. Tamanha aí a impaciência. E aí isso é um desafio para nós. 10 minutos, então já é muito tempo hoje. Imagina vocês fazendo uma compra numa loja e esperar 10 minutos sentado para alguém chegar, alguém perguntar o que é que vocês desejam. Ou fazendo uma compra virtual e esperar aí 10 minutos para poder verificar se esse produto está em estoque. Isso é inaceitável. Tá? Então, 35% dos clientes eles não esperam mais do que 10 minutos hoje. Tá? Veio uma pergunta aqui do Cássio, né? O que você acha do uso de ferramentas, de jobs? Eu vou falar mais na frente, tá? Nas implementações. Eu vou falar agora, daqui a pouco. Ainda de macro tendências. Omnichannel, o cliente ele quer utilizar várias formas de contato e ele não quer, para cada novo contato com a empresa, ter que contar toda a mesma história, refazer todo o cadastro. Ele quer utilizar essas formas de contato, WhatsApp, e-mail, telefone, de forma complementar. Né? Então, uma macro tendência é a implantação de soluções omnichannel para melhoria da experiência do cliente. E cliente quer simplicidade. Cliente não tem, hoje em dia, cliente não quer ler manual. Nós estamos muito acostumados a, por exemplo, baixar um aplicativo como um iFood, um Uber, não precisar ler manual e intuitivamente conseguir usar essa aplicação. Então, o cliente ele quer algo funcional, ele quer ser autodidata. Então, essa busca pela simplicidade, seja pouco envio de documentos, não ter que digitar, ou ter que imprimir, digitalizar, assinar, digitalizar, enviar para poder fazer um contrato, ele quer fazer uma assinatura online. Então, o cliente busca a simplicidade. Em resumo, o que todos querem aí é ser atendido de forma simples, rápida e personalizada. Concordam aí? Simples, rápida e personalizada. Outra macro tendência é a tal da digitalização. Olha, a Rayane falou aqui, Ricardo, Emanuele, obrigado. Lucélia, obrigado. Então, outra macro tendência, digitalização. Só o que se fala é disso, transformação digital. Pegar e colocar a tecnologia nesses processos de relacionamento do cliente. Então, o que se fala mais aí de digitalização e projetos relacionados à transformação digital tem a ver com a robotização, utilizar robôs, por exemplo, chatbots para atendimento. Basicamente, todas as empresas hoje têm algum projeto ou pensam em implementar esses atendentes virtuais. Então, robotização, RPA e ou chatbots e RPA, que é Robot Process Automation, para automatizar, vamos dizer, automatizar atividades bastante operacionais, tá? Repetitivas. Então, existe aí uma tendência de vários projetos de transformação digital para a implantação desses robôs chamados RPAs, por exemplo, para preenchimento de cadastros, envio automático de e-mails, verificação de crédito dos clientes. Então, pode-se utilizar RPAs para isso. Automação. Tá? Então,
é utilizar sistemas para fazer integração entre atividades de setores, facilitando assim, a gestão dos processos, controles internos. A automação, por exemplo, evita o uso exagerado de e-mails, planilhas, telefonemas, facilita o atendimento de solicitações do cliente, principalmente quando essas solicitações permeiam várias áreas, uma área comercial, uma área de cadastro, uma área de entrega. Então, o uso desses sistemas para automação está cada vez mais comum, e o tipo de sistema de automação mais comum é chamado BPMS, que é o Business Process Management System. Conectividade é uma outra tendência, né? Então, existe cada vez mais as empresas estão indo para esse universo online. Hoje, a forma digital mais comum de contato com as empresas já é o WhatsApp, né, seguido por e-mail. Então, o mundo está cada vez mais conectado, né? Então, isso aí é mais uma tendência. E dados. Uma forte tendência também é o uso de Big Data, BI e Data Analytics, né, que são tecnologias aí bastante emergentes, importantes relacionadas à gestão de dados, que visa também melhorar a experiência do consumidor, trazendo soluções e serviços de uma forma mais assertiva para tipos especiais de consumidores. Então, isso aí se nós formos olhar hoje o que se fala de transformação digital e digitalização está relacionado a esses 4 itens aí, robotização, automação, conectividade e dados. Tá? Concordo? Olha aqui, a Lucélia falou algo bem interessante. Cliente, nós queremos na palma da mão facilidade, qualidade, respostas curtas e rápidas. É isso mesmo. Para isso, a gente quer simplicidade, né? Automação, conectividade, isso mesmo. E a terceira, né, grande mega tendência é o coração. Interessante, né? Então, quando o cliente ele é poderoso, dono do tempo e do espaço, cada vez a tecnologia ela tem ganhando mais espaço nesse relacionamento com o cliente, porque ele quer algo, ele quer simplicidade, então ele quer automação. Tá? Inclusive, tem uma pesquisa, eu vou mostrar mais na frente. Se eu não mostrar, eu vou mandar um link, tá? Para todos que estão aqui participando, eu vou mandar um link de tudo que eu estou apresentando aqui. E 55% dos clientes hoje já não se importam em fazer algum tipo de transação comercial com robôs. Tá? Para vocês verem como hoje o cliente ele quer essa simplicidade, independente de quem esteja do outro lado. Então, ele é dono do espaço, é um cara espaçoso, ele busca simplicidade e a transformação digital vai prover isso, e, ao mesmo tempo, ainda é um cara coração. A tendência também são os clientes procurar marcas que se identificam, né, que se identificam com a cultura da empresa, buscam essa empatia no serviço, personalização, propósito. Os clientes hoje eles verificam se a empresa se engaja em causas sociais e de que tipo de causas sociais, de uma certa forma, tem alguma identificação com essas causas sociais, se a empresa está contribuindo positivamente na vida pessoal e profissional das pessoas. Então, o cliente hoje ele escolhe. Né? Então, nós não escolhemos o cliente é que nos escolhe. E o cliente ele escolhe com o coração. E esse alinhamento de propósito, essa identificação é fundamental também no momento da escolha. Tá? E nós estamos passando por um momento em que a gente percebe como empresas estão fazendo trabalhos espetaculares, viabilizando shows gratuitos pela internet, oportunidades de doação.
estão doando muito também, né, fazendo a sua parte. Bom, então o cliente hoje ele tem esse interesse, né, de se conectar, né, de se conectar com empresas que se identificam. Tá? Aí veio uma pergunta aqui: o atendimento robotizado não tende a ir contra um atendimento humanizado e muitas vezes burocratizado? Tem que encontrar um equilíbrio. Em que ponto um robô ele pode fazer um primeiro contato para ter uma resposta rápida do cliente, tá? Em que momento um atendimento humano é mais adequado? Tudo isso parte desse entendimento da jornada do cliente, parte do conhecimento adequado de quem é o cliente, né? Por isso que essa questão aí dos dados, né, o estudo dos dados é tão relevante para a melhor experiência do cliente, para trazer a melhor experiência do cliente. Tá? Gostei da Cássio Mendes aí, boa pergunta. Tá? Seguindo aqui adiante. Então, os desafios. Então, trouxe aqui uma pesquisa, né? Ela é uma pesquisa brasileira, ela é considerada a mais relevante no setor de Customer Experience, né? Que é a experiência do cliente. Essa é uma pesquisa extremamente atual. Coloquei aí o link, né, que vocês podem baixar essa pesquisa de 2020. E diz que 88%, em relação ao atendimento ao cliente, 88% das empresas acreditam que oferecem um atendimento eficiente. Porém, 56%, né, apenas avaliam que o atendimento das empresas como eficiente. Então, a gente observa que existe uma diferença em termos de expectativa do que a empresa acredita e do que os consumidores realmente acham. Ainda nessa pesquisa, em relação ao tempo de resposta, comentei agora há pouco, 33% das empresas atendem seus clientes em até 10 minutos. Então, elas declararam que atendem seus clientes em até 10 minutos. Porém, apenas 35% dos clientes não estão dispostos a esperar até 10 minutos. A gente observa aí como muitos consumidores, né, não são atendidos, oportunidades são desperdiçadas, empresas fracassam em estratégias de crescimento pelo fato de não estarem ainda adequadas a esse perfil de cliente cada vez mais exigente. Aí vocês vão ver como implementar, né? É o que está vindo aqui na palestra. Na verdade, não só nesse aqui, né? Como também nos outros. Tá bom? Estamos colocando aqui os desafios e o cenário atual. Ainda relacionado aos desafios, 73% acreditam que fornecer uma experiência de cliente relevante e confiável é fundamental para o desempenho geral dos negócios da empresa. Então, existe essa percepção de relevância, que tende a ser mais relevante no futuro. 93% acreditam e concordam que esse número irá aumentar mais daqui a 2 anos. Então, é uma unanimidade. E em curto período, e 88% acreditam que sua organização é pouco eficaz em proporcionar uma experiência relevante e confiável. Então, os desafios aí são enormes. Então, essa é uma pesquisa da Harvard Business Review. Tudo bem, pessoal? Se quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa aqui, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos começar a falar do modelo, tá? de uma metodologia para melhoria dessa jornada do cliente. Primeiro, dentro desse modelo, quais são os elementos chaves que podem ser trabalhados no desenvolvimento dessa jornada. Então, tem o cliente. Primeiro, não podia deixar de mencionar, é o produto. O cliente, ele busca produtos de qualidade, com
com preço adequado à sua expectativa. A qualidade aqui tem a ver com conformidade, seja que seja conforme aquilo que foi colocado como atributo. E usabilidade, não é? O cliente ele quer comprar algo que lhe seja útil. Tá? Não faz sentido uma organização encontrar um mercado, um produto, mas que não está adequado ao seu consumidor. Tá? Então, tudo isso tem a ver com qualidade. Mas sim, se o cliente ele recebe esse produto, esse serviço, ele visa qualidade, o que é que nós temos que fazer internamente? Tá? Então, nós podemos trabalhar aqui pessoas, é a qualificação na entrega, a qualificação na venda, a qualificação nas pessoas para trabalhar melhor a fabricação. Enfim, nós podemos envolver aí a questão das pessoas trabalhando a sua qualificação e trabalhando a cultura organizacional. Uma cultura com mais atenção aos detalhes, uma cultura que vise simplicidade nos processos, melhoria dos relacionamentos, cortesia com o cliente. Então, muitos dos programas de melhoria da jornada do cliente são endereçados exclusivamente à parte de pessoas. Outros programas de melhoria da jornada do cliente são endereçados à implantação de ferramentas. Coloquei agora há pouco, então são ferramentas para automação, chatbots, robotização, ferramentas para melhoria de análise de dados. Então, citei aqui algumas, então nós podemos trabalhar a questão de ferramentas e atividades, que eu tenho aí atividades, atividades, ou seja, são seus processos, de que forma essas atividades elas se conectam em um processo que permeia várias áreas para que entregue um produto ou um serviço de qualidade. Então, nós podemos analisar processos, redesenhar, otimizar processos, implementar novos processos. Tá? Então, muitos dos projetos de desenvolvimento da jornada do cliente estão relacionados aqui, a esse mundo de melhoria de processos. Tá? E o terceiro fator, que se conecta com todos, e que busca a efetividade. Se conecta com a qualidade do produto, a entrega do produto, se conecta também com as pessoas, porque elas devem estar familiares com isso, e se conectam aos processos de uma forma muito forte, a tecnologia. Tá? Mais um dos elementos chaves. Então, quando nós falamos aí de programas de melhoria da jornada do cliente ou transformação digital, nós estamos muitas vezes focando aqui na parte tecnológica e esquecemos que essa tecnologia ela tem que ser efetiva. Comentaram agora há pouco, será que lá no caso da minha empresa o uso de um atendimento robô não seria pior? Nós perderíamos a oportunidade de nos apresentar melhor para o cliente? Bem, tem que avaliar cada caso a caso. Então, a tecnologia ela tem que ser efetiva. E ela se conecta, então, com as pessoas, com os processos e com aqui a qualidade dos produtos que são oferecidos ao cliente. Olha aqui o Gandhi, voltando de novo. Então, o cliente ele está dentro do negócio. Se nós olharmos isso aqui como um sistema, o cliente ele está dentro desse sistema. Então, o que é esse modelo? É o Portfolio Strategic Execution Framework. Esse modelo é uma metodologia de trabalho que integra estratégia, projetos e processos. Então, eu vou mostrar aqui no estudo de caso muitos conceitos relacionados à gestão de processos, vou falar de arquitetura de processos, cadeia de valor, cadeia integrada de processos, análise existe, o BI, então gestão de projetos, falar de ciclo de vida. Então, essa metodologia ela integra estratégia, projetos e processos e que tem como base um ciclo de vida também que nós desenvolvemos chamado PID3E, que é o portfólio, iniciação, estruturação, evolução e encerramento. Basicamente, nós trabalhamos
um programa de melhoria da jornada do cliente como um projeto. Tá? De uma forma que a gente possa conectar pessoas, processos, ferramentas, ter as pessoas engajadas, ter um bom entendimento de expectativas, né, a gente poder ter gestão em todas as frentes que acontecem em várias áreas simultaneamente. Então, um programa desse, de melhoria da jornada do cliente, ele tem que ser trabalhado como um projeto. Então, esse ciclo de vida, ele passa por um período de iniciação. A partir da iniciação, começamos uma etapa chamada de diagnóstico. Esse diagnóstico, nós identificamos, a partir da análise dos processos, todas as oportunidades de melhorias, e essas melhorias, então, elas são priorizadas, e executadas em projetos, numa fase que nós chamamos de estruturação. Então, esses projetos, então, são realizados, são projetos que trabalham a cultura organizacional, são projetos que trabalham melhoria de processos, são projetos que implantam tecnologia ou que desenvolvem novos produtos. Então, enfim, aqui serão trabalhados todos aqueles projetos que foram priorizados a partir de uma análise aqui do diagnóstico. Da estruturação, nós temos a melhoria contínua, que é a avaliação de resultados, a criações corretivas, preventivas, relacionada ao atendimento do cliente, a melhoria dos processos, a melhoria contínua, até o encerramento desse ciclo do PID3E. E aí, a partir daí, a organização ela pode fazer uma nova avaliação, criar novos projetos que complementam os projetos anteriores, ou que abordam outros aspectos da jornada do cliente. Então, segue esse ciclo aí. Boa pergunta, vou responder essa aqui. Iniciação, diagnóstico, estruturação, evolução e encerramento. Na etapa do diagnóstico, também é importante identificar o perfil do cliente. Ou seja, você conhece melhor o cliente, sua expectativa, como também busca entender melhor os processos, as ferramentas e as pessoas que estão ali dentro da organização. Então, todos aqueles um trabalho desse diagnóstico, ele visa uma melhor compreensão de todos aqueles elementos que foram colocados no slide anterior. Tá? Cliente, produto, pessoas, tecnologia e processos. Tá? Então, tudo isso é abordado aqui nessa etapa do diagnóstico. Bom? Nós costumamos utilizar ciclos desse PID3E, ciclos de máximo de 6 meses, tá? Para que a gente possa rapidamente ter alguma resposta aos clientes. Observem que esse ciclo ele gira como um ciclo de melhoria, um PDCA como um todo. Então, a partir de outros ciclos de 6 meses, a gente inicia e complementa, mas o objetivo é conseguir rodar essa estratégia o mais rápido possível. Vou pensar aqui que nós somos imediatistas. Tem uma pergunta aqui, a Denise. Isso, Cássio, o valor do produto e as entregas vão ditar o modelo de atendimento. Isso mesmo. Automatizado, padronizado, personalizado. Isso mesmo. Não existe uma resposta única para tudo. O porquê que é tão importante um trabalho como esse aqui que nós estamos apresentando, que é um trabalho de implantação. Como nós vamos implantar essa melhoria da jornada do cliente. O áudio está bom, está ótimo. Entrando em detalhes, pessoal. Então, dentro desse ciclo ID3E, o diagnóstico, resumidamente, nós analisamos tudo o que está relacionado aos processos da empresa, processos de venda, processos de distribuição, processos de suporte, como gestão de RH, processos relacionados à área financeira. Então, fazemos dentro desse modelo, se faz toda uma análise dos processos, conhecendo melhor as pessoas, conhecendo melhor as ferramentas, as atividades. Dentro desse diagnóstico também
é feito a pesquisa, uma pesquisa, né? Sempre quando se quer ter mais informação a respeito da experiência do cliente, então é necessário fazer uma pesquisa. No estudo de caso, que eu vou apresentar mais na frente nessa apresentação, foi feita uma pesquisa dentro do foco do que se queria descobrir a partir dos projetos que foram priorizados. Então, dentro da melhoria, vocês observem que uma organização tem muito o que fazer. Tá? As oportunidades de melhoria são infinitas. Tá? Falta dinheiro, falta tempo, né? Mas as melhorias são muitas. Tá? Algumas mais rápidas, outras mais complexas e mais caras. Tá? Então, de acordo com a estratégia organizacional, com a cultura e a sua estrutura organizacional, é definido quais são os projetos que fazem parte de um programa de melhoria da jornada do cliente. Então, no final da etapa do diagnóstico, nós saímos com um programa de jornada do cliente. Não é um projeto só, né? É um programa que endereçam várias oportunidades de melhoria ao mesmo tempo. Então, a partir do diagnóstico, iniciamos a estruturação. A estruturação é a implantação do novo processo. Novo no sentido, às vezes, é um processo existente, por exemplo, é um processo de atendimento de venda, né, de um cliente, e o cliente ele tem que se dirigir fisicamente a uma loja. A implantação do novo é esse processo online, ou a melhoria de um processo já existente, ele faz online via e-mail, agora vai fazer online via um site e-commerce. Tá? Então, a implantação de um novo processo. Dentro dessa implantação do novo, se concebe, se desenha esse processo, como é que ele deve ser da forma mais otimizada, se analisa o processo atual e se planeja o projeto. Tá? Bem, deixa eu só dar corrigir isso aqui, que saiu um pouquinho diferente do que eu imaginei, tá? Então, o que eu tinha colocado, acho que escapou no desenho aqui da apresentação. Essa fase de transformação, então, é a implantação dos projetos que estão aqui na jornada do cliente. Então, essa etapa aqui, nós temos o planejamento do projeto, em primeiro lugar. Tá? A partir daí, nós vamos analisar o processo de uma forma detalhada como tá? E implantar esse processo, tá? Que atenda essas necessidades. Mais na frente, no estudo de caso, isso aqui vai ficar apresentado de uma forma mais didática. Em seguida, etapa de evolução. Aqui é a melhoria do dia a dia, melhoria contínua, onde é feito o monitoramento do processo, o controle do processo e a melhoria. Tá? Esse projeto, né, de jornada do cliente, seguindo essa estratégia, ou parte para o encerramento, ou inicia um novo ciclo de melhoria. Então, eu vou responder aqui duas perguntas. Tá? A primeira delas aqui é o do... Cadê? É feito... Cadê? Os projetos, o que é feito na inicialização ou só na abertura dos projetos? O que é isso aqui? É o kickoff? Cássio Mendes perguntou. É o seguinte, dentro desse modelo, nós temos tem uma iniciação, que é a iniciação do programa de melhoria da jornada do cliente. Esse programa é a iniciação como um todo, que é o que está apresentado aqui, essa iniciação aqui. E existe a iniciação individual de cada um desses projetos que compõem esse programa. Tá? Então, essa iniciação ou abertura do projeto, ela vai acontecer várias vezes para cada uma dessas iniciativas de melhoria. Então, isso aí foi uma pergunta. A outra pergunta aqui, tá? Nesse momento do diagnóstico e iniciação, envolve muita comunicação com o cliente. Sim, obtive bons resultados com a prática da comunicação não violenta no projeto, a jornada do cliente estava envolvida. Legal, Santana. Você é uma das pessoas que tem aí trabalhado de uma forma bastante dedicada, né, e reconhecida na melhoria dessa experiência do cliente. Parabéns. Tá?
É um processo de pesquisa contínua desenvolvido por Marshall, né? Explicou um pouquinho aqui, tá? Bem, então eu vou seguir aqui adiante. Vamos falar agora do estudo de caso, um programa de desenvolvimento da jornada do cliente. Esse caso aqui é curioso, porque quando nós fomos procurados por essa empresa, inicialmente a necessidade era de criar um escritório de gestão de processos. Tá? Era melhorar os processos, criar um escritório de gestão para que esses processos possam ser melhor compreendidos, serem melhor gerenciados. Tá? Mas logo no começo, quando nós percebemos, o objetivo final não era criar um escritório de processos, mas esse escritório de gestão de processos seria um meio para alcançar um objetivo que era trabalhar melhor a satisfação do cliente. Então, nós começamos a perceber um pouquinho aí, né, a diferença, né, e olha, a partir de uma demanda de um cliente, que um projeto não pode ser de criação de escritório de processos. Para que ele tem, né? Então, aí nós mudamos, para que é esse projeto? Então, nós mudamos o foco. E em cima de desenvolver uma melhor jornada do cliente, aí sim tem aí como resultado uma das entregas a criação desse escritório de gestão de processos, tá? Bem, então eu vou falar um pouquinho desse caso, do programa de desenvolvimento da jornada do cliente. Não sei se vocês conhecem aqui algumas pessoas que estão nessa foto. Isso aqui foi no momento do kickoff, da abertura desse projeto. Aqui a patrocinadora, colocando metas, grandes expectativas relacionadas ao que quer como resultado desse trabalho. Então, foi feita a iniciação, essa é a iniciação do programa de melhoria da jornada do cliente, onde é feito esse nivelamento das expectativas, um levantamento de informações e a iniciação do programa. Esse ciclo todo, né, de PID3E, né, até seu encerramento, foi de 6 meses. Tá? Era no caso aqui é uma indústria, todos os profissionais que estão aí, eles são os gestores de alguma área da organização. Tá? Que um projeto desse, de melhoria da jornada do cliente, permeia várias áreas, né? Área de logística, área comercial, área financeira, lá já tinha uma área de processos, né? Também a área de processos se envolveu bastante. Então, são várias, né? A empresa inteira participa de um programa como esse. Seguindo adiante, o diagnóstico. Então, aqui é uma dinâmica que nós fizemos, né, para mapeamento de todos os processos da organização. Então, a criação de uma arquitetura de processos. Aqui é um exemplo ilustrativo, uma arquitetura de processos, que é difícil, é ilustrativo, tá? Mas vou citar aqui alguns exemplos. Temos processos relacionados ao desenvolvimento de produtos, processos de compra de insumos, produção, armazenamento e gerenciamento de estoque, processos de comercialização, processos de entrega e processos de operação de loja. Tá? Então, poxa, onde é que nós podemos melhorar a jornada do cliente? Está onde? Está na comercialização? Está na entrega? Tá? Está aqui em realizações, melhores ações na loja? Tá? Enfim, a partir do entendimento dessa arquitetura de processos, dentro dessa metodologia se faz uma cadeia integrada de processos, que é o sequenciamento desses processos de forma que eles acontecem de uma forma mais usual. Tá? E a partir dessa cadeia integrada de processos, utilizando aí pesquisa para compreender melhor o cliente, pesquisa de campo para poder avaliar adequadamente esses processos. Os processos, então, eles são priorizados. Nesse caso, tá, a partir dessa cadeia integrada de processos, foram priorizados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
processos dentro desse primeiro ciclo de melhoria e transformação de processos. Tudo bem? Ah, só pessoas competentes aí. Legal, Lu. Suelen também está por aí, né? Outra pessoa competente. Nós devemos mapear todos? Não. Olha, boa pergunta, Daniele. Vamos perder tempo, tá? Vamos mapear só esses que estão aqui, foram priorizados, tá? E outra coisa, nós vamos mapear de uma forma detalhada só aqueles que forem, também entendemos como necessário, porque o foco aqui não é entrar em detalhes de processo, é trazer a melhoria desejada nessa experiência do cliente. Tá? Então, em muitos dos processos, um nível mais macro, por exemplo, de escopo, diagramas de escopo, já é suficiente para a identificação dos projetos que devem ser trabalhados. Então, aqui, respondendo a pergunta da Daniela, nós não vamos perder tempo mapeando todos os processos. E observem que o ciclo também, nós definimos um ciclo muito curto, de um projeto de uma duração máxima de 6 meses. Tá? Aí a Suelen falou, estou aqui, né, mapear somente os que forem trazer um diferencial para o ganho esperado pela estratégia definida. Isso mesmo, Suelen. A Suelen participou desse projeto. E a Sátia, Cássio, o que foi levado em consideração para escolher quais seriam os priorizados desse estudo? Tá? Então, se levou em consideração, foi resultado de uma pesquisa que foi feita com o cliente e também entendimento interno sobre erros, retrabalhos, desperdícios, conflitos que poderiam estar, de uma certa forma, impactando na qualidade do serviço ou produtos ao cliente. Tá? Bem, aí esses processos foram priorizados, e o diagrama de escopo dos processos também priorizados, eles são feitos ainda aqui nessa etapa do diagnóstico. Tá? A partir desse diagrama do escopo, é possível compreender melhor quais são esses projetos que serão trabalhados nesse programa. Tá? Utilizamos uma metodologia ágil de gestão de projetos. Nesse caso aqui, cada um desses projetos, eles tiveram uma sprint máxima de duração de 1 mês. Né? Cada mês, nós tínhamos um resultado relevante e que pudesse ser apresentado, e aí, dessa forma, a gente conseguiu manter o engajamento das pessoas durante todo o trabalho. Então, a partir do diagrama do escopo, nós identificamos os projetos, foram 9 projetos, né? E criamos o programa dos projetos priorizados. Cada projeto desse tinha um responsável, tinha os processos relacionados, tinham metas, orçamento, né? Então, enfim, nós trabalhamos a abertura individual de cada um desses projetos. A estruturação vai ficar um pouquinho mais claro, né? O que é essa estruturação. Então, é a iniciação de cada um desses projetos individuais, a análise detalhada dos processos EX. Então, aqui os momentos, olha aqui essa nossa sala de guerra. Então, ela ficava cada vez mais colorida, tá? Esses pontinhos aqui, vermelhinhos, já seriam pontos de atenção, de melhoria a serem trabalhados. Tá? Então, foi feita uma análise detalhada dos processos EX. Análise detalhada dos processos to be, isso tudo dentro do projeto. Né? Então, observem que cada um dos projetos que foram priorizados dentro desse programa de melhoria da jornada do cliente, no fundo, é um projeto de transformação de processos. Tá? Aí, com transformação digital, sim, se dentro do escopo de sair de como é que deseja, se vai adotar algum tipo de tecnologia, um chatbot, uma automação. Então, mas isso tudo está dentro do escopo do projeto. Tá? Então, são todos projetos de transformação de processo. Alguns desses projetos foram endereçados a trabalhar a cultura organizacional. Então, na ocasião, nós implantamos um modelo de chaves de excelência,
que é baseado no modelo Disney de gestão, em que a principal chave dessa organização, aquela que sem ela não vai abrir nenhuma porta, é a de simplicidade. Tá? E a segunda chave eles entenderam como como mais importante é a de cortesia. Então, eles querem transbordar para os clientes cortesia, tá? Que entenderam isso como um grande diferencial. Então, desse projeto também foram trabalhadas os aspectos culturais. Tá? Tem a ver com design thinking? Tem a ver também, tá? Na busca de soluções aqui, nesse entendimento melhor dos processos, sim, também se utiliza design thinking quando necessário. Tá? Então, a partir desses brainstorming, se faz análise detalhada, está aqui um diagramazinho já com análise detalhada. Nessa análise detalhada, cada pontozinho vermelho dessa aqui, ó, seriam ações a serem implementadas dentro dos projetos de transformação de processos. Tá? E aí as melhorias são executadas. Tá? Nessa fase de estruturação, todos os projetos são realizados. Nós, na época, cada gerente de projeto tinha suas atividades. Todos os gerentes de projetos eram gerentes da própria empresa que estava realizando esse programa de melhoria da jornada do cliente. Então, eles conciliavam o trabalho funcional com o trabalho dentro desses projetos de melhorias. E nós fazíamos sempre reuniões semanais de apresentação de resultados, que era uma espécie de sprint review, mais simples. Nós tínhamos uma principal, uma sprint review, que é uma revisão, um fechamento maior mensal, mas toda semana nós avaliávamos o que foi feito, o que não foi feito, em relação aos produtos que estavam sendo trabalhados no período. Então, executamos todas as melhorias, tá? E a partir daí, caímos em campo, né? Executamos melhoria. Saindo dessa fase de estruturação, passamos ainda dentro da estruturação, os projetos, então, eles são monitorados e controlados. Coloquei agora há pouco. Utilizamos essa ferramenta aqui para gestão desses projetos individuais. O nome dessa ferramenta é Lux Teams. É uma ferramenta que achamos bastante interessante, estamos adotando em todos os outros trabalhos nossos, sempre que possível, porque às vezes nossos clientes já possuem já uma ferramenta de gestão de projetos. E utilizamos também o Power BI para coleta de informações sobre a execução dos projetos, sobre os riscos dos projetos, para essas reuniões executivas. Qual é o nome da ferramenta? Nós utilizamos, eu vou colocar aqui, foi a Lux Teams. Tá? Lá dá para trabalhar tanto com projetos de uma forma tradicional, utilizando o Gantt, como também de uma forma ágil, utilizando o Kanban. Uma ferramenta bastante interessante. E fizemos para cada um desses projetos individuais um dashboard que apresentava nesses dashboards o status da execução. Então, pessoal, observem que dentro de um programa de melhoria da jornada do cliente, a gente tem que trabalhar isso como um grande projeto, em que se priorizam todas as iniciativas. Essas iniciativas elas têm que ser responsáveis, tem que existir um planejamento, tem que fazer uma análise dos processos, a partir da análise, a implementação e o acompanhamento desses projetos de implementação. Aí esses projetos eles foram encerrando, todos esses projetos dentro desse primeiro ciclo, eles se encerraram no final do ano passado. Tá? Então, os projetos eles foram se encerrando de uma forma individual. Tá? Aí eles entraram numa etapa de monitoramento de processos,
essa etapa de monitoramento de processos, processos internos, por exemplo, processos de distribuição, processos de fabricação, processos de faturamento, processos de cobrança, eles são controlados. Esse aqui é um exemplo ilustrativo de uma ferramenta chamada Lecon. É uma ferramenta que nós usamos para gestão de processos e automação de processos. Né? E esses processos, então, eles são refinados. Tá? Tem aqui uma reunião, né, que se faz uma análise, né, de quais seriam as melhorias ainda identificadas nesses processos, para a partir dessas melhorias, elas possam se tornar um novo projeto, por exemplo, desde que esteja ligada à estratégia organizacional, né, que é um novo ciclo se começa. Tá? Essa é interessante, essa oportunidade aqui foi dentro do planejamento estratégico. O pessoal estava fazendo um entendimento aqui de melhorias dos processos, ainda, né, os processos aí dentro da arquitetura, para entender se no planejamento estratégico, agora, desse ano 2020, algumas dessas melhorias elas seriam ainda implementadas. Bem, e o encerramento do programa, onde se é feita toda a avaliação de resultados. Então, aqui alguns momentos, observem que foram confeccionadas aqui camisas, com toda a equipe. Eu estou com a minha camisa também, né? Então, foi um projeto que envolveu aí basicamente a empresa inteira, todos os gestores participaram. Essa avaliação de resultados são coletadas as lições aprendidas, feita a medição dos benefícios, e a definição dos próximos passos. O projeto terminou bem, utilizando esse framework. Estamos indo para o encerramento, tá? Mas olha, ainda vai ser antes de 6h30, mas eu vou ficar aqui para responder perguntas, tá? Fiquem à vontade. Então, pessoal, a partir desse entendimento desse elementos chaves que eles compõem, se complementam para a melhoria da jornada do cliente. Então, são produtos de qualidade, pessoas qualificadas com uma cultura adequada, com atividades também bem definidas, processos maduros, e o uso da tecnologia de uma forma efetiva. Então, todos esses elementos eles se complementam, precisam ser trabalhados. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Se cria um programa de melhoria da jornada do cliente. Esse programa, nós apresentamos uma metodologia chamada Portfolio Strategic Execution Framework. Dentro desse programa, ele segue esse ciclo de vida aqui, P e D3E, de iniciação, diagnóstico, estruturação, evolução e encerramento, em que no diagnóstico nós temos um entendimento da organização e os projetos são priorizados. Na estruturação, os projetos, então, são implementados, são todos projetos de transformação de processos. E na evolução é a melhoria contínua. A gente fecha aqui um ciclo e se iniciam outros, porque as necessidades aí são muitas, né? Nossos clientes estão cada vez mais exigentes. Cássio, você consegue falar um pouco sobre a mensuração dos ganhos, ROI, eficiência operacional? Sim. Tá? Essa etapa aqui de evolução são as etapas que medem a eficiência, os resultados de cada uma dessas frentes aqui. Antes mesmo dos projetos serem concluídos, alguns, inclusive, foram de implantação de ferramentas. Na ocasião, nós implantamos uma ferramenta, por exemplo, para gestão de rota em logística, e realizamos também um programa de capacitação de motoristas. Tá? Antes de concluir todo o ciclo dos 6 meses, alguns dos resultados desses projetos eles já são mensurados, tá? Dentro da análise de processos, tá? Onde se percebe-se aqui o ROI que foi obtido. Tá bom? Resumo, tá? A jornada do cliente depende da integração adequada de pessoas, processos e tecnologias. Apresentamos uma abordagem de implementação de melhoria chamada PCEF,
que envolve uma adequada seleção, priorização, gestão, controle e melhoria contínua de todas as iniciativas de transformação de processos, que minimiza riscos em projetos de transformação de processos organizacionais. E aqui entra, né, uma abordagem para minimizar os riscos de projetos de transformação digital, que nada mais é do que projetos de transformação de processos. Vou deixar uma frase com vocês. Resultados, então, acontecem quando se faz certo o certo. E, então, tirar aqui por isso que gestão eficiente, tecnologias adequadas, profissionais capacitados, são os pilares da execução das estratégias organizacionais. Muito obrigado, pessoal. Vocês ficarem aqui até o final. Estou olhando agora, são 83 participantes aqui dentro desse nosso webinar. Tá? Fico muito feliz, né, com a presença de vocês. Tá? Vou responder, então, algumas perguntas, tá? São 6h15. Se vocês fiquem à vontade para perguntar, desde que eu possa falar, tá? Porque eu tenho informações que são sigilosas a partir desse estudo de caso, então eu não posso me aprofundar bastante, mas o que eu puder responder, eu vou responder, tá bom? Obrigado, Eduardo, André, Lana, obrigado. Vamos lá, né? Cadê? Já veio uma pergunta aqui do Maicon, né? Cássio, você relatou o uso de um framework ágil, seria o Scrum? Olha, sim, eu acredito muito no Scrum, ele pode converter estratégias em resultados, mas a estratégia que foi usada na gestão foi um quase Scrum, tá? Eu atuei como uma espécie de um Scrum Master de todos esses projetos do programa, colocando a metodologia de gestão, todos os projetos, eles possuem um gerente de projetos, um responsável pela coordenação do trabalho, pela condução do planejamento, eles delegavam as atividades, trabalhavam o comprometimento. Então, eram projetos que eram trabalhados com gerentes, todos tinham seu gerente de projetos, mas adotando alguns rituais ágeis, tá? Então, foi uma abordagem híbrida. Que mais aqui? Opa, Maicon, legal, cara. Fernando, Lucas, obrigado. Rafael Bandeira. Ô, Rafael, muito bom, Cássio, parabéns. Você acredita que esses conceitos podem ser também aplicados dentro das empresas, analisando as áreas como fornecedores e clientes? Sim, a mesma coisa. Tudo começa pelo entendimento dos serviços que uma área fornece à outra. Esses serviços, eles são ali mapeados a partir de processos. Tá? A partir de uma crítica nesses processos, identificado o portfólio de projetos que deve ser implementado. Perfeito. Então, serve tanto para clientes externos como para clientes internos. Mas a sequência é a mesma, tá? Montar um curso sobre isso? Sim. Cássio, em geral, os nossos cursos, eles já abordam a forma que nós trabalhamos nas empresas, tá? Ferramentas, de como utilizamos, então já são cursos práticos que apresentam essas metodologias, mas atualmente nós não estamos pensando em criar um curso específico para apresentar o PCF, tá? Esse framework, mas pode ser no futuro. Uma das partes que tenho mais dificuldades na minha empresa é a mensuração dos processos, sim.
E na maioria, tá? Muitos dos processos não possuem indicadores nem formas de medir, tá? A dinâmica muda constantemente, tá? Então, mas independente de mudar ou não, é possível colocar indicadores em processo. Às vezes, faltam projetos para que possibilitem a melhor gestão deles. Dentro desse framework nosso de trabalho, na análise as-is, nós identificamos todos os indicadores que existem relacionados aos processos. A grande maioria desses indicadores eles não tem meta, né? E na análise do to be, dentro daqueles projetos de transformação de processos, nós também abordamos dentro do escopo do projeto a quais seriam os indicadores e as metas de cada um desses processos. E criamos uma sistemática de coleta. E essa sistemática de coleta, ela é realizada por alguma área, algum responsável dentro daquela etapa de evolução, ou melhoria contínua. Márcio, eu acredito que os métodos ágeis ajudam, mas como integrar isso com o PMBOK em busca desse objetivo? O OKR para todo esse desenvolvimento seria útil? Seria sim, viu? Todos os dois. Primeiro, aqui, eu mostrei ali aquele dashboard de acompanhamento de projetos, tinha ali riscos, né? Os riscos de cada um dos projetos, com ações para mitigar cada um desses riscos, né? E aí são conceitos, boas práticas que estão lá no PMBOK, tá? Então, se integra PMBOK também, sem deixar de ter a preocupação ágil de entregas por valor, de entregas rápidas, foco do produto, meios da documentação, dá para fazer realmente essa integração do PMBOK com os frameworks ágeis. E o OKR, bem interessante também, até porque nós vimos ali que dentro de um programa de jornada do cliente, algumas iniciativas elas precisam ser realizadas, ser implementadas a partir do entendimento da estratégia organizacional. Seja essa estratégia vinda de uma estrutura como um BSC ou a partir de análise de OKR, tá? Mas é importante ter esses objetivos porque os projetos eles são relevantes para que eles possam ser alcançados, tá? Cristiano falou aí, implantamos os dashboards de Power BI rapidamente, é isso mesmo. Ainda na época de estruturação de cada um dos projetos, os dashboards eles já são criados, né, para que rapidamente esses projetos, essas iniciativas possam ser acompanhadas. Para gerar de forma ágil informação estável para tomada de decisão. É legal. O Cristiano ele vai falar das tecnologias, que é o objetivo do próximo webinar. Eu tive um foco, apesar de ter falado de tendências, né, e ter citado já algumas tecnologias, o foco do próximo webinar está em abordar quais seriam essas tecnologias, né, emergentes e como aplicá-las. E o Cristiano que vai ministrar esse próximo webinar. Tá? A Daniele está aqui. Lucélia, jornada do cliente está intrinsecamente relacionada à empatia, mapear a jornada conforme perspectivado do cliente e muito ato na avaliação. Perfeito, né? É isso mesmo. É o coração, né? É o cliente, é um cara dono do tempo e do espaço, é a tendência da digitalização, mas mesmo assim nós não podemos deixar de lado o coração, né? Essa identificação do cliente com a organização, faz toda a diferença. Márcio, um abraço, viu, rapaz? Obrigado pela sua participação, faz tempo que eu não te vejo. Isaías, e quem quiser saber mais sobre isso, indicadores, tem o webinar dia 13/5. Isso, esse programa está bem legal, né? O próximo webinar, nós vamos falar das tecnologias, com o Cristiano. Em seguida, nós teremos um webinar com o Samuel e com o Rafael, lá do Grupo Farias Brito, que vai falar especificamente de automação de processos. Então, vai ser um bate-papo
entre um consultor, que foi o Samuel, e o cliente, que foi o Rafael, apresentando ali os desafios, que foi o projeto de automação de processos. E, por último, um webinar do Isaías, que ele vai falar bastante desses indicadores. As ferramentas, tá? Nós usamos o Lux Team. Tá? Para automação, utilizamos o Bonita e o Lecon. Tá? Beleza? Essas são as que nós utilizamos com mais frequência para dashboards. Utilizamos o Power BI. Pronto, essas aqui são as que nós utilizamos com mais frequência nesses projetos de melhoria de jornada do cliente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Suelen, você quer falar alguma coisa? Suelen? Karen, obrigado. Não visualiza? Ô, Malu. Eu coloquei o Lux Teams para gestão de projetos, para automação o Bonita e o Lecon. O Bonita é free, tá? O Lecon ele tem um valor bem acessível e para dashboards e Power BI. Eu depois vou mandar um e-mail com as informações, tá? Inclusive os links das pesquisas que eu apresentei aqui no curso. Tá bom? Valeu. Pessoal, uma última pergunta, pode ser? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Valeu, Cássio. Xará, né? Somente que essa metodologia consegue vincular bastante a estratégia com os processos e os projetos, e isso. Em alguns momentos isso parece intangível, mas a partir da arquitetura tudo fica mais fácil. É isso mesmo. A grande sacada, uma das grandes sacadas dessa metodologia é levar a arquitetura de processo para análise estratégica. É isso mesmo. É pensar toda a organização a partir de processos. Valeu, Lucas. Pessoal, então, infelizmente, eu vou ter que me despedir, me sentir conectado com vocês nessa apresentação, tá? Eu fiquei muito feliz, né, pela participação de vocês. Agradeço todo o pessoal aí do Grupo Portfólio que tornou isso viável, tá? O empenho que eles tiveram, que, né, que a experiência de todos nós fosse bastante positiva. E aguardo vocês na próxima semana, tá? Então, para ficar fácil a nossa agenda, esses webinars eles vão acontecer sempre às quartas-feiras, às 17 horas, tá? E eles se complementam, tá bom? Então, o próximo nós vamos falar de tecnologia. Obrigado, pessoal.